Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa quinta aula falando um pouquinho de cinética química. E por que é importante estudar cinética química? Onde a gente vai usar cinética química? Então vamos ver aí alguns fenômenos importantes da natureza. Por exemplo, o ferro. Ele enferruja rapidamente em regiões próximas ao mar, mas lentamente no deserto. Ou mesmo, por que a combustão da glicose é instantânea na chama de um bico de Bunsen, mas branda nas plantas durante a respiração celular? Então a cinética ela vai estar diretamente interessada em explicar esses fenômenos, diferente da termodinâmica que a gente viu aí nas aulas anteriores, que a gente estava só preocupado se uma reação era espontânea ou não. Agora, além de ser espontânea, a gente vai também tentar descrever como que eu posso dizer se a reação vai ser mais rápida ou mais lentamente. Isso tem importâncias práticas, né? Se a gente pensar aí nos critérios que a gente tem sobre aplicações da cinética, né? A gente vai ver que a cinética ela vai fornecer informações valiosas com respeito às reações químicas, né? Tempo de reação, velocidade da reação, rendimento da minha reação. Então tudo isso a gente pode tirar informações extremamente importantes da cinética química. E ela está diretamente relacionada com a velocidade de uma reação, né? Que é a medida da rapidez com que se formam os produtos e são consumidos os reagentes. Além disso, a cinética também se preocupa com a questão do mecanismo da reação, que consiste na distribuição ou na descrição detalhada das sequências e etapas individuais que conduzem os reagentes aos produtos, né? A gente vai ver daqui a pouco mais para frente os critérios dessas etapas de uma determinada reação, né? Bem, e falando um pouquinho sobre a velocidade da reação, se a gente tem uma reação A mais B dando C e D, né? Como que a gente descreve a velocidade média do consumo de A para formar os produtos? A gente vai escrever a velocidade média como a variação da concentração de A em função da variação do tempo menos, né? Então é menos concentração 2 menos concentração 1 sobre tempo 2 menos tempo 1. Perceba que esse menos está multiplicando esse parênteses aqui. Então é menos A2 menos com menos mais A1. E consequentemente a gente vai ter um valor positivo no final, né? Bem, a concentração, né, ela pode ser medida de várias maneiras. Uma delas é usando uma propriedade física ou uma propriedade físico-química do material que está sendo estudado. Aqui eu estou mostrando um exemplo para vocês, onde nós temos um corante, né, uma solução com um determinado corante de cor azul, e ele vai ser degradado usando água sanitária, que é o hipoclorito de sódio. Ao adicionar o hipoclorito de sódio no tempo zero, a partir desse momento a reação começa a se processar, você tem o consumo do corante e eu posso medir essa variação da concentração do consumo do corante medindo simplesmente a variação de cor da solução. Então inicialmente ele tinha uma cor azul escura, né, mais intensa, e agora depois de 2 minutos e 30 segundos nós podemos perceber que a coloração já passou a ser um pouquinho mais clara, né, um azul mais claro, e finalmente após 5 minutos nós temos uma solução praticamente incolor. Então eu posso dizer que a variação de cor está diretamente relacionada com a concentração do meu corante, nesse caso corante de cor azul. Bem, eu posso representar essa variação da concentração em função de um gráfico de concentração em função do tempo. Geralmente nós expressamos a concentração no eixo das coordenadas e sempre dado em mol por litro, e o tempo que pode ser em minutos, segundos, anos, ou vai depender da reação que você está fazendo, né? Aqui nesse caso eu tenho uma reação de A mais B dando C e D, e ele variou da seguinte maneira: no tempo zero eu tinha uma concentração 10 mol por litro, e no tempo mais ou menos aí 4 minutos eu tinha uma concentração próxima a 4,5 mol por litro. No tempo 12, 1 mol por litro, e no tempo 16, meio mol por litro.
Então eu posso determinar a velocidade média a partir da união desses dois pontos, um inicial e um final, né? Fazendo a união desses dois pontos através dessa reta, o coeficiente angular dessa reta vai ser diretamente relacionado com a velocidade média de consumo entre esse intervalo. Perceba que se eu fizer esse intervalo é 16 final menos 0, que é o inicial, concentração 0,5 e 10, então vai dar 9,5 sobre 16, que é aproximadamente 0,60 mol por litro minuto. Agora, se eu quero um outro intervalo, eu vou unir esses pontos aqui. Então, no intervalo 4 a 12 minutos, eu tenho essa outra inclinação da reta, né? E essa outra inclinação vai me dar um valor de 0,45 mol por litro. Então perceba que, dependendo da região que a gente pega, eu tenho aí valores distintos de velocidade média da minha reação, né? Ou seja, ela não descreve propriamente dita a velocidade em um determinado instante, né? Então, para sobrescrever isso, ou para transpor essa dificuldade que a velocidade média tem de não descrever a velocidade em um determinado instante da minha reação, né? Porque aqui, por exemplo, no início, se eu pegar esses dois pontos iniciais aqui, 10 e 2 minutos, você percebe que a inclinação é muito alta. Então a velocidade no início dessa reação é muito alta. Porém, se eu pegar esses dois pontos no final da curva, eu vou perceber que ela é extremamente lenta, né? Então, ou seja, nesse ponto final, eu tenho reação muito lenta. E nesse outro ponto, no início, eu tenho uma reação muito rápida, né? Então, a média não expressa exatamente como está sendo a velocidade em um determinado tempo, em si, num intervalo. Então, para transpor esse problema, né, se determinou, então, a possibilidade de verificar a velocidade instantânea, ou a velocidade em um determinado ponto da minha curva concentração em função do tempo, que é a chamada velocidade instantânea, que também é uma variação, porém é uma variação em um determinado instante. E nesse caso, o que eu faço é traçar uma reta tangente ao ponto de interesse, e a partir de pontos nessa reta traçada, eu vou determinar então a variação, a taxa de variação em função do tempo, que é dt de concentração dt. Percebe que, como agora eu estou falando de taxa de variação, eu tenho o d dt para expressar essa variação, tá? Agora, do contrário, da outra vez, quando a gente estava falando de velocidade média, eu tinha variação. Então perceba que o delta expressa variação em função do tempo. Tá? Então, a velocidade média. Agora eu tenho o que? Uma taxa de variação. Tá? Então, para expressar que não é velocidade média, é outra coisa, é outra definição, eu escrevo de outra maneira. dt, que é taxa de variação. Tá? Fazendo essa taxa de variação, eu percebo que nesse ponto, a tangente que encontra esse ponto dá um valor médio para a velocidade, aliás, uma taxa de variação para a velocidade de 0,6 mol por litro minuto. Tá? A mesma coisa eu poderia fazer aqui, aí nesse caso, se eu quero determinar qual que é a velocidade instantânea nesse ponto, eu vou simplesmente traçar uma curva nesse ponto, né? Uma reta tangente a esse ponto, e pegar pontos nessa curva aqui, ó. Peguei pontos aqui, eu vou ter a taxa de variação naquele ponto. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é a derivada em cada ponto, né? É uma função derivada, né? Isso aí vem lá do cálculo. Bem, quando a gente fala de velocidade média, né, nós temos que lembrar o seguinte, que a variação da concentração de ar pelo tempo, ela leva em consideração também os coeficientes estequiométricos da reação. Tá? Então, no caso aqui, se eu falo de A, como eu tenho 1, é 1. Se eu falo de B, é 1 meio delta B, delta T. Se eu tenho do C, é 1 terço delta C, delta T. Se eu tenho do D, eu tenho 1 quarto de delta D sobre delta T. Perceba que quando eu falo de reagente, ele é negativo. Quando eu falo de produtos, eu tenho que pôr esse valor positivo. Tá?
Então a gente está vendo aí que a concentração é extremamente importante quando a gente está falando de velocidade de reação, né? Então vamos mostrar como que é a influência da concentração na velocidade da reação e aí expressar a equação ou lei de velocidade. Tá? Então, para a gente expressar a lei de velocidade, a gente tem que levar em consideração as concentrações dos reagentes e produtos empiricamente. Então, mostrando aqui um exemplo, nós temos o permanganato de potássio com uma concentração 0,1 mol por litro, reagindo com 10 ml de água oxigenada. Nesse caso aqui, a água oxigenada deve ser 10 volumes, não está mostrando aqui, mas a gente pode considerar como sendo 10 volumes, né? Que é a concentração dela. E como a gente pode ver, ao adicionar água oxigenada nesse permanganato, a reação ocorre brandamente, com pouca formação de oxigênio gasoso. Agora imagine que eu aumente a concentração para 5 mol por litro do permanganato de potássio, ou seja, eu aumentei a concentração muitas vezes do valor inicial. Consequentemente, quando eu faço isso, quando eu adiciono a mesma quantidade de água oxigenada no valor de 10 ml, eu percebo que a reação é muito mais vigorosa, né? Muito mais com formação de oxigênio. Ou seja, o simples aumento da concentração favorece o aumento da velocidade da reação. E como que a gente explica isso microscopicamente falando, né? Então aqui eu tenho um exemplo onde nós podemos mostrar como sendo as bolinhas vermelhas as moléculas de permanganato de potássio, né? E a bolinha azul como a água oxigenada. Então no início, né, como eu tinha uma concentração X de permanganato, a quantidade de colisões que ocorre, né, por um tempo T1, né, que nós podemos dizer 1 segundo, é 2 choques por segundo, né? Por exemplo, né? Conforme eu aumentei essa concentração, agora eu dobrei a quantidade de choques presentes, né? Então eu dobrei a concentração aqui de permanganato, eu vou ter aqui, né, duplicando a quantidade de choques, ou seja, microscopicamente falando, eu aumento a quantidade de choques. E como a quantidade de choques está diretamente relacionado com a velocidade da reação, né? Quanto mais choque, mais eu favoreço o processo reacional. A gente vai ver mais para frente que isso está diretamente relacionado com a constante de velocidade, que eu vou falar daqui a pouco, mas além de aumentar a frequência de choques, esses choques, por ter uma probabilidade maior de ocorrer, eles podem ocorrer com efetividade. Sendo efetivos, eu vou ter uma propriedade maior e eu vou conseguir acelerar a minha reação. Tá? Mas eu vou falar mais para frente aí com mais detalhes sobre isso. Aí a gente volta se for necessário. Então, para escrever a equação de velocidade, a gente precisa fazer experimentos mostrando como que a variação da concentração de um determinado reagente ou de um determinado produto pode influenciar a velocidade da reação. Então, numa reação hipotética aqui, né, onde A mais 2B mais C deu D e E, se a gente manter constantes as concentrações de B, C, D e E e variar a concentração de A, nesse experimento a gente observou o seguinte: dobrando a concentração de A, a gente dobra a velocidade da reação. E num outro determinado experimento, triplicando a concentração de A, nós observamos que a velocidade triplica novamente. Então a gente pode afirmar que a taxa de variação de A em função do tempo é proporcional à velocidade da reação. Aliás, é proporcional à concentração é proporcional à concentração de A, tá? Desculpa. O mesmo experimento foi feito para os itens B, C, D e E. Ou seja, no caso do B, manteve-se constante os demais, variou só B, e observou que também, conforme ele duplicava, havia uma dobra da velocidade da reação. Conforme triplicava, também triplicava a velocidade da reação. Então eu posso escrever que a taxa de variação de A em função do tempo é proporcional à concentração de B. Tá? E em outros casos, né, no caso de C, D e E, não havia nenhuma
variação, ou seja, independente da variação da concentração de C, D e E, a velocidade da reação não se altera. Então eu posso escrever que a taxa de variação de A em função do tempo é proporcional à concentração de A vezes a concentração de B. Como sendo proporcional, eu posso tornar essa equação de proporcionalidade numa equação colocando simplesmente um valor K, que é a constante de proporcionalidade, ou que nós chamamos aqui nesse caso constante de velocidade. Então o delta dA por dt é igual a Q vezes A vezes B. Perceba que Q é minúsculo aqui, tá? Não confunda o Q com a constante de equilíbrio que tem o símbolo de K, aliás, que não, de K maiúsculo, tá? A gente vai mostrar que a constante de proporcionalidade ela é diretamente relacionada com a temperatura e está ligada ao efeito microscópico, como eu já falei aqui, tá? Como ela está diretamente relacionada com esse efeito microscópico, né? Ou seja, a temperatura favorece o que? Uma agitação das moléculas. Conforme você agita mais as moléculas, você tem um favorecimento de colisões e, além disso, você aumenta a energia cinética das moléculas, que está diretamente ligado à energia de ativação que a gente vai ver daqui a pouco mais para frente, tá? Bem, além disso, né, falando da equação da expressão de velocidade, né, nós temos a chamada ordem de reação global e a ordem de reação de uma determinada espécie. A ordem de reação global é a soma dos expoentes dos quais estão elevadas concentrações na lei de velocidade ou na equação de velocidade. Tá? Já a ordem de relação a uma espécie é o expoente da concentração dessa espécie na equação. Então eu tenho aqui um exemplo aqui, dx dt igual a k, concentração de x vezes concentração de y ao quadrado. Então percebe que para a reação global a ordem é de 3, né? Então é 1 mais 2, como é a somatória dos expoentes é 1 mais 2, então é 3, ordem 3 para a reação global. Agora, a ordem de reação para as espécies são, no caso do x, primeira ordem relativa a x, e no caso do y, como tem o 2 elevado aqui, ele é de ordem 2. Né? Então, tomando cuidado aí na hora de vocês expressar as ordens de reação com respeito aos determinados materiais.